Todos o odiavam por ser um garoto fraco e amaldiçoado, mas ele se torna o mago mais forte que existe. Seth é um azarado que vive num mundo de magia e monstros, e sua cidade natal foi destruída num ataque. Felizmente, Alma, uma maga-mãe de família com uma só mão, salvou sua vida e o adotou como aluno. Seth ainda não controla a magia, mas para impressionar o amigo Tommy, rouba os livros de Alma e tenta uns feitiços bem chamativos. Não funcionam, então ele decide usar os próprios feitiços. Seth carrega a magia no punho e grita o nome de Saitama antes de socar uma pedra gigante para a atmosfera. A pedra cai numa fazenda, e umas vacas-elefante furiosas o atacam, fazendo-o correr pela vida. Felizmente, Alma aparece e usa sua magia do vento para parar as vacas e salvar o traseiro patético dele. Ela ia dar uma lição nele por tanta confusão, quando os aldeões começam a atirar pedras, chamando-a de monstro. Seth tenta defendê-la, mas Alma sabe que esses trouxas idiotas não têm cérebro, e voa com Seth de volta para casa flutuante. Lá, Seth é forçado a limpar as paredes como castigo, enquanto Alma diz que esses trouxas patéticos são porcos preconceituosos que odeiam magos. Ele odeia que as pessoas maltratem magos, sendo que são eles que lidam com os monstros. Alma responde que os trouxas não entendem magia, por isso os veem como monstros. Isso dá uma ideia a Seth, e ele decide ser o mago mais forte e acabar com todos os monstros, para que todos vivam em paz. Ele sai escondido de casa no dia seguinte e vai mostrar a magia a Tommy de novo, mas descobre que os pais trouxas e chatos não querem mais ele perto de magos. Seth resmunga, dizendo que eles não entendem como magia é legal. De repente, Tommy nota algo caindo do céu, e Seth reconhece como o ovo de monstro preto e branco. Seth percebe que o ovo com listras de zebra está vindo direto para a vila, e Alma está em outra cidade lutando, o que significa que ele precisa agir e proteger esses trouxas imundos. Ele imediatamente diz a Tommy para evacuar a Anária enquanto ele vai para casa e se prepara para a batalha, levando armas mágicas, explosivos e poções de cura. Mas antes de começar a jornada, tudo deu errado. Os morcegos o soltaram, o peso era demais, e ele cai em cima do ovo. Ele não acredita que sobreviveu à queda, mas faz a linha durão ao ver a multidão e diz que vai cuidar do monstro sozinho. O ovo choca de repente. Um monstro sai, jogando Seth para o alto, enquanto ele joga uma garrafa explosiva gigante no monstro, mas não faz nenhum dano. Ele usa sua espada mágica em seguida, mas ela se estilhaça no impacto e o monstro soca Seth através de um prédio. Ele percebe que o monstro está muito acima do seu nível, mas então nota que Tommy está paralisado de medo, e o monstro está indo na direção dele. Seth sai dos escombros e protege o amigo bloqueando o ataque do monstro. Tommy sai correndo assim que Seth manda, mas então ele é esmagado pelo braço do monstro. Ele tenta revidar, mas nem consegue levantar, mas de repente, um ataque espetacular vem do céu e empurra o monstro para trás. Seth olha para cima e vê um grupo de magos em uma vassoura voadora. Eles contêm o monstro antes que o líder se apresente como Dom, e seu grupo como o Quarteto Corajoso. Ele diz aos aldeões para deixarem o monstro com sua equipe, e Seth fica super animado em conhecer outros magos além de Alma pela primeira vez. Ele pede a Dom para deixá-lo lutar junto, alegando que seria muito útil. Os aldeões não querem que Seth lute, já que seus chifres provam que ele foi amaldiçoado, mas Dom levanta o chapéu para revelar asas demoníacas e um rabo na sua cabeça careca. Ele diz a todos que todos os magos são amaldiçoados, e o garoto não tem nada de especial. Ele confia em Seth e pede para ele ser a isca para distrair o monstro enquanto os aldeões evacuam. Com isso, o Quarteto Corajoso corre para evacuar as pessoas, e Seth espera na frente do monstro esperando que ele se liberte. Ele usa seu golpe especial Soco Titã, mas o ataque não faz efeito no monstro saltitante. Seth é forçado a correr enquanto o monstro o persegue. Ele pula alto usando um poste e acerta um chute no rosto do monstro, causando um bom estrago. Ele então tenta atacar o monstro por trás, mas é jogado para longe na torre de vigia. Ele se pergunta como pode atrasar o monstro, e tem a ideia de usar uma corrente de ferro forte para prendê-lo. Ele começa a atirar pedras no monstro, pensando que ele é inofensivo agora, mas o monstro reúne magia e atira um raio poderoso nele. Seth de alguma forma desviou do ataque destrutivo, mas então ouve os gritos de Tommy. Acontece que Dom e seus homens são um bando de ladrões, e amarraram todos no banco para roubar o dinheiro. Seth chega ao banco e ouve o plano diabólico deles, e pergunta o que estão fazendo. Ele afirma que é dever dos magos salvar as pessoas dos monstros, e Dom ri dele. Ele diz que não há mérito em salvar essas pessoas, que sempre os tratam como excluídos e correm para ele sempre que um monstro ataca. Os aldeões provam que ele está certo, culpando Seth por trazer o monstro e ajudar os ladrões, e Dom lhe dá um "eu não disse". Ele joga uma bolsa de moedas de ouro para Seth para agradecer por atrasar o monstro, mas ele o soca furiosamente no rosto e o joga contra a parede.
Ele derruba outros dois, mas ao atacar o grandalhão, é desviado pela magia de escudo dele. Seth está no chão, mas Dom não quer acabar com ele. Ele o deixa vivo para ver com os próprios olhos como os aldeões o tratarão mesmo depois de ele arriscar tudo para salvá-los. De repente, o monstro se liberta das correntes e começa a ir em direção ao banco. Então Dom decide fugir. Logo, o monstro chega ao banco. Todos estão aterrorizados enquanto ele carrega seu raio mágico. Mas Seth se levanta na frente deles e declara que tudo vai ficar bem. O monstro dispara o raio mágico nele e Seth o bloqueia com as mãos, e suas luvas que permitem usar magia se rasgam. O ataque termina, mas o monstro começa a carregar para outra rodada. Seth reúne magia nas mãos nuas antes que o monstro possa atacar e o atinge com um poderoso soco titã. Seu ataque cria um buraco no corpo do monstro e Seth cai de joelhos, pensando que a batalha acabou. No entanto, o monstro se levanta mais uma vez, e Seth não tem mais poder para enfrentá-lo. Por sorte, Alma retorna de sua missão bem na hora, e ela acaba com o monstro para salvar seu aluno. Ela o leva para casa, onde ele acorda com o corpo doendo por todo lado. Assim que vê Alma, ele a bombardeia com perguntas sobre o que aconteceu com os aldeões. Ela diz que todos estão seguros e até pegou os ladrões. Seth fica aliviado, mas Alma não, porque ele usou magia com as mãos nuas, mesmo ela tendo proibido. Aparentemente, nenhum outro mago no mundo pode usar magia sem luvas especiais, e Alma queria manter Seth seguro dos Cavaleiros Sagrados, que odeiam magos e miram nos únicos como ele. Ela acredita que os aldeões viram tudo e vão dedurar para os Cavaleiros, mas Seth acredita que não farão isso. Alma não acredita nas palavras dele, e acha que é tolice esperar que os aldeões sejam gratos a eles. Seth conta a ela sobre seu sonho de destruir todos os monstros do mundo para trazer a paz mundial. Alma diz que é impossível, pois há monstros demais. E ele responde que vai encontrar o ninho e destruí-lo. Alma suspira enquanto conta a ele sobre a lenda de Radiante, o ninho de monstros que ninguém jamais alcançou. Os olhos de Seth se arregalam de admiração ao ouvir isso, e ele declara que vai encontrar Radiante e destruí-lo. Alma diz que é só um conto de fadas, mas ele quer tentar mesmo assim. Ela o coloca para dormir, e então ela se lembra do primeiro encontro com o garoto. Ela não se lembra de nada, exceto que o salvou de uma cidade em chamas e perdeu as memórias enquanto o protegia. Alma não tinha ideia de quem ela era ou quem Seth era, mas decidiu cuidar dele como se fosse seu filho. Ela o levou em sua jornada, e eles viajaram para diferentes lugares para encontrar quaisquer pistas sobre suas identidades. Ninguém podia dizer nada a eles, e sempre saíam de mãos vazias. No entanto, Alma sabia que era uma maga, e Seth também. Ela assumiu o trabalho de caçar monstros e saiu em uma missão um dia, deixando Seth sozinho. Enquanto ele fazia um boneco de neve, algumas crianças da vila vizinha chegaram e começaram a atacá-lo. Elas o chamaram de monstro amaldiçoado e o espancaram mesmo Seth dizendo que não tinha feito nada para machucá-las. Ele pediu para pararem e então, de repente, seus poderes saíram do controle e ele liberou uma poderosa onda de choque. Quando Alma voltou, descobriu que a casa deles havia sido destruída e Seth estava desaparecido. Os aldeões o amarraram a uma estaca e queriam matá-lo. Eles alegavam que se o tocassem seriam infectados também, mas quando estavam prestes a queimá-lo, suas tochas se apagaram. Alma apareceu na cena e tocou um homem, dizendo que ele também estava infectado agora. Ela ameaçou tocar e amaldiçoar a todos, e eles correram para salvar suas vidas. Alma libertou Seth, e enquanto ele chorava em seus braços, ela percebeu que deveria protegê-lo dos trouxas a todo custo. É por isso que ela conseguiu uma casa flutuante, onde ninguém poderia machucá-los. Enquanto Alma desce do trem da nostalgia, ela tira as roupas de infância de Seth de uma caixa, pensando em como ele cresceu. No dia seguinte, Seth está totalmente recuperado dos ferimentos, e planeja sair escondido de casa para encontrar Radiante. No entanto, Alma o conhece muito bem, e está esperando por ele lá fora. Ela não o repreende, e em vez disso lhe dá sua vassoura, além de alguns suprimentos para ajudá-lo em sua jornada. Ela chama cada um de presente de despedida, e então lhe entrega suas luvas mágicas que ela costurou de volta. Alma pede para ele prometer que não vai virar um monstro, e ele responde que vai se tornar apenas o maior mago. Com isso, Seth sai correndo, mas volta no meio do caminho e abraça a Alma. Ele chora, e ela o acaricia enquanto diz para ele se cuidar. Com isso, ele voa para longe, e Alma chora só depois que ele sai de sua vista. Seth olha para os aldeões lá embaixo, e eles também se despedem dele. Ele acena para eles uma última vez, e então começa sua jornada rumo a Radiante. Infelizmente, ele colide com um navio dos Cavaleiros Sagrados e eles o prendem. Seth tenta explicar que achou que era o jatinho particular da Taylor Swift e veio pedir um autógrafo, mas eles não estão dispostos a ouvir e tentam dominá-lo à força. Ele soca alguns deles, mas então todos o cercam. Ele simplesmente os joga pra longe com magia, e o Capitão Dart, Dragonall dos Cavaleiros Sagrados, agora tem certeza de que ele é um mago. O wannabe Nick Fury diz a Seth que todos os magos devem ser presos se não puderem apresentar licença ou identificação. Seth diz que a lei é estúpida, mas o capitão não se importa com suas opiniões de mimado e ordena que seus homens o prendam. Eles pegam suas coisas e o colocam numa jaula de prata negra, que não permite que magos reúnam magia.
Dart revela que ele será enviado para a prisão por 10 anos só por ser um mago sem licença, e Seth pergunta quando ele vai procurar por Radiante então. O capitão conhece o conto de fadas sobre Radiante e diz a Seth que o mundo é tabu, e ele nunca deve falar alto se valoriza sua vida. Com isso, Seth é baixado, apesar de seus constantes choramingos e lamúrias. No quarto escuro, ele se lembra de como Alma sempre o mandava manter os chifres escondidos. Ele também se lembra que ela o mandou ir para uma cidade chamada Artemis, onde magos e pesquisadores se reúnem. Alma acreditava que Artemis tinha mais chance de ter informações sobre Radiante do que qualquer outro lugar. Ela pediu para ele procurar um mago poderoso chamado Yaga, e também o aconselhou a ficar longe do gato amarelo da cidade. Enquanto Seth revisa todos esses pontos, ele abre os olhos e encontra um pequeno pássaro estranho na frente dele. Ele surta ao vê-lo, e o pássaro voa e se esconde no cabelo de uma garota na cela ao lado. Parece que a garota trocou todos os neurônios por mais cabelo, e ela acorda de seu longo sono da beleza, despreocupada com o fato de estar numa jaula. Ela se apresenta como Mel Lee, uma aprendiz de maga de Artemis, e diz a Seth que estava a caminho de um trabalho, mas se perdeu e acabou aqui. Coincidentemente, ela estava indo para a cidade de Seth para coletar os restos do monstro de lá. Mel Lee diz que a única pessoa que pode provar sua identidade é seu chefe, Doc, e ela espera que ele a encontre logo. Enquanto estão prestes a apertar as mãos e virar amigos, a aeronave treme, e acontece que o navio de Doc foi apreendido pelos Cavaleiros Sagrados. Ele tem uma identidade alegada, mas está carregando os restos do monstro que Seth caçou, então ele quer sair dessa enrascada o mais rápido possível. Mel Lee o avista e pergunta se ele está ali para libertá-la. Doc entra em pânico ao vê-la capturada e pergunta o que aconteceu. Ela diz que se perdeu enquanto tentava coletar os restos de um monstro, e Doc percebe que ela está ferrada. Doc chega lá, e ele também é ordenado a ser preso, porque possuir restos de monstros é ilegal. Agora os três estão em jaulas, e Doc não aguenta mais conversar com sua assistente Cabeça de Vento. Seth pergunta se ele também é um mago de Artemis, e ele responde que é um pesquisador, e estava tentando levar o cadáver do monstro para pesquisa. Seth orgulhosamente diz que foi ele quem matou aquele monstro, mas Doc não está feliz por ele tê-lo danificado demais no processo. Ele diz ao homem rabugento para matar um monstro ele mesmo então, mas ele é muito covarde para sequer tentar isso. Seth então expõe seu sonho de destruir Radiante para mudar o mundo, e enquanto Doc apenas zomba dele, Mel Lee se diverte com a ideia. Ele então pede a Doc para levá-lo a Artemis, mas parece não haver esperança nem de escapar das jaulas. Bem então, o bichinho de Mel Lee, o Sr. Bubli, chega com as chaves das jaulas que ele roubou dos Cavaleiros Sagrados e os 3 prisioneiros estão livres. Eles se esgueiram para procurar as coisas de Seth antes que possam escapar, mas assim que as encontram, Dart os encontra. Eles surtam enquanto os soldados os cercam, e o capitão diz que tentar fugir lhes renderá uma sentença ainda maior. Doc tenta provar sua inocência e culpa Seth por forçá-lo a escapar, mas Dart ordena que sejam presos. Seth não aguenta mais e ele usa seu golpe especial, Soco Titã, para mandar os cavaleiros pelos ares. Ele avança contra eles dizendo a Mel Lee e Doc para pegarem as coisas dele de volta. Mel Lee é jogada pelos ares por causa da onda de choque do soco e cai em cima de todas as coisas confiscadas. Ela pega sua varinha de volta e assim que os arqueiros estão prestes a atirar em Seth, ela usa uma barreira mágica para mantê-lo seguro. A barreira dela não aguenta contra várias rodadas de flechas, e ela acaba se estilhaçando. Seth e Mel Lee estão cercados pelos soldados, sem chance de escapar. A garota de repente perde a consciência e o que surge é sua segunda personalidade. Aparentemente, a maldição dela é a mesma que faz Bruce Banner virar Hulk, e sempre que ela fica estressada demais, sua personalidade agressiva e violenta surge. A Mel Lee furiosa joga pra longe os soldados que a cercam e então ataca o resto, mas Dart de repente aparece ao lado dela com uma flecha apontada para sua cabeça. Ele declara que ela está condenada à morte por lutar contra Cavaleiros Sagrados, mas Seth pegou suas coisas de volta, e grita com o capitão para não machucar a garota. Ele voa em sua direção na vassoura e tenta acertá-lo com um soco titã, mas Dart desvia e Seth acerta o navio, fazendo-o perder o equilíbrio. Seth pega Doc e Mel Lee e volta para o navio deles para que possam escapar. Eles escapam em velocidade máxima, e quando um cavaleiro pede permissão ao capitão para abatê-los, ele recusa. Ele não quer fazer nada ousado agora que os magos estão indo para Artemis, mas não consegue parar de pensar em Seth, que usou magia com as mãos nuas. No navio de Doc, Seth diz a Mel Lee como seus feitiços ofensivos eram incríveis. Ela fica feliz em ouvir isso porque todos os outros sempre a repreenderam por isso. Logo, a cidade flutuante de Artemis aparece e Seth está pronto para explorá-la. Ele fica fascinado pela cidade futurista onde todos viajam em aeronaves. Eles atracaram um navio e então partem para o posto de segurança, onde a senhora faz a Seth algumas perguntas de segurança de rotina. Ela quer saber se ele planeja se registrar como residente de Artemis, e Mel Lee explica que, a menos que ele seja residente, não poderá aproveitar os vários serviços e também não poderá se tornar um caçador de monstros. Seth acha que não precisa virar residente porque está ali só para encontrar Yaga, mas assim que Doc ouve suas palavras, ele insiste desesperadamente para que ele se torne um residente. Ele diz ao garoto que Yaga provavelmente nem o encontrará se ele não for residente e corre com ele para a cerimônia de admissão.
Ele se cansa depois de subir algumas escadas, e Seth aproveita a chance para olhar a cidade mais uma vez. Mel Lee afirma que é chamada de Paraíso dos Magos, e ninguém os discrimina aqui. Doc diz que ele está atrasado para a cerimônia de admissão, e Seth segura a mão dele enquanto o arrasta também. Eles chegam ao castelo da academia, no topo da cidade, e o anunciante anima a multidão para receber o fundador, diretor e majestade da academia, um gato mago falante. Seth pensa que ele é o gato amarelo que Alma o avisou para ficar longe. Majestade começa seu discurso falando sobre seu objetivo de erradicar as maldições que infectam os magos depois que eles fazem contato com monstros. Ele então chama os recém-chegados ao palco e são apenas 3. O gato lhes entrega os contratos que precisam assinar se quiserem se tornar residentes. Seth não está convencido, mas Majestade o incentiva, contando sobre os vários bônus incríveis que eles oferecem. Ele decide assinar e o gato sorri maliciosamente enquanto o contrato é concluído. Assim que é assinado, a pequena página se desenrola num rolo completo e acontece que todos foram enganados. O gato amarelo havia colocado mais taxas e impostos ocultos no contrato do que o governo daqui, para garantir que todos os novatos estivessem em sérias dívidas. Espera-se que eles paguem essas dívidas trabalhando como caçadores para a academia. Seth e os outros ficam chocados, e acontece que a multidão está cheia de babacas que sabiam que isso aconteceria, e eles estavam ali só para ver os outros sofrerem. Doc ri num canto porque esse é o plano dele para manter Seth ocupado, para que ele nunca mais o incomode. Bem, a vida é uma caixinha de surpresas, e Doc aprende da maneira mais difícil, porque ele foi registrado como guardião de Seth nos documentos, então ele é igualmente responsável por pagar a dívida dele. Mais tarde, Seth percebe o que Alma quis dizer quando pediu para ele não se envolver com o gato amarelo, mas agora é tarde demais. Mel Lee diz que foi o mesmo com ela, mas ela nem se importa mais. Seth concorda, dizendo que assim que encontrar o mago chamado Yaga, ele vai fugir. Mel Lee está pronta para apoiá-lo também, e eles começam a procurar por Yaga. Eles não o encontram, então dão uma volta e descobrem que há um preço para tudo, desde andar em pontes normais até pegar as escadas rolantes, e mesmo quando as pessoas parecem ajudá-los, elas estão ali só para ganhar algum dinheiro. Seth continua empilhando dívidas para o Doc pagar, e eles entram num bar para conseguir informações sobre Yaga. Enquanto Seth leva um sermão por tentar pedir algo para beber, Amelie toma a iniciativa e pergunta a Saman sobre Yaga. Ele está bêbado e rude com ela, e isso vira a chave, trazendo a Amelie louca à tona. Ela ataca o homem grosseiro e o bar inteiro explode junto com a dívida deles. No fim das contas, eles têm mais dívida que a soma das dívidas estudantis de todos os americanos, e Seth ganha o título de rei da dívida. Ele não se importa como o Doc e continua pensando que este lugar é mesmo uma cidade de magos, e todos parecem felizes aqui. Nisso, eles ouvem alguém falando com eles e descobrem que a voz vem de um mago anão dentro de um pote. Seth fica apavorado ao vê-lo, mas o mago se recusa a se apresentar. Ele ouviu que o garoto procura Yaga e se oferece para indicá-lo se ele responder algumas perguntas primeiro. A primeira coisa que ele pergunta é a opinião de Seth sobre a academia que Medist construiu. E ele responde que, embora o gato seja um golpista esquisito, a academia é um verdadeiro paraíso para os magos. O mago do pote está prestes a contar a Seth o motivo de Medist cobrar tanto por tudo, quando de repente as sirenes começam a tocar. Os cavaleiros sagrados atacaram a cidade, e o mago do pote diz a Seth para observar o que acontece em seguida. Os cavaleiros sagrados são homens de Dart, e o vice-capitão os lidera para invadir Artemis e prender Seth. De repente, um enorme exército de magos surge para enfrentá-los. E não é só isso, pois eles recebem uma mensagem do alto comando para recuar imediatamente. Dart aparece e exclama que deve ser porque Medist subornou os oficiais do governo, e ele se pergunta de onde ele tira dinheiro para isso. Dart concorda em recuar porque sabe que os 13 magos mais poderosos estão na academia agora, e eles podem facilmente derrotá-los. No entanto, ele ainda está obcecado por Seth e decide contar ao general dos Cavaleiros Sagrados sobre suas habilidades especiais. De volta a Artemis, Seth fica impressionado que os Cavaleiros Sagrados foram mandados embora tão facilmente, e o Mago do Pote lhe diz que foi tudo graças a Medist, que faz de tudo para proteger os magos deste lugar. Seth vê o gato amarelo com outros olhos, e então o Mago do Pote volta ao assunto e pergunta por que ele quer encontrar Yaga. Seth lhe fala sobre seu sonho de procurar e destruir Radiant, e o Mago do Pote responde que é pura ilusão. Ele diz ao nosso herói que, em vez de tentar encontrar algo que talvez nem exista, ele pode usar seus poderes para um objetivo melhor, que é ficar aqui e proteger o paraíso dos magos. Seth se recusa a aceitar essa sugestão porque ele não quer proteger apenas os magos, mas as pessoas normais também. Ele declara que o mundo precisa mudar, e ele será quem fará isso. O Mago do Pote fica impressionado e comenta que o garoto é tão teimoso quanto a Alma. Seth pergunta como ele sabe sobre sua mãe e professora, e o mago o chama de Dumbo por não ter percebido que ele mesmo é Yaga, um dos 13 magos mais poderosos do mundo. Yaga os leva consigo, e então Seth revela que é aluno da Alma. Yaga não fica impressionado e queima a carta de recomendação, dizendo a Seth que não se importa se ele é aluno da Alma porque não vai ajudar ninguém que não seja forte o suficiente.
Seth decide mostrar seu soco titã para impressionar o anão, mas ele fica bravo com isso. Ele afirma que nem era magia, e diz a Seth para aprender pelo menos um feitiço de ataque básico, como chuva de meteoros, se quiser conversar mais. No dia seguinte, Seth invade o apartamento da Melee em alta velocidade e pede para ela ensiná-lo um pouco de magia. Ele pensa que já que ela é tão boa nisso, ela pode torná-lo melhor também, e ela se desculpa nervosamente, dizendo que não pode. Magia ofensiva é a especialidade da personalidade louca dela, e ela não consegue usar normalmente de jeito nenhum. Seth pede pra ela pelo menos ensiná-lo a canalizar a magia corretamente, mas ela é péssima em explicar as coisas. Então o leva até o Doc, que está esperando do lado de fora de um café com uma flor na mão. Ele planeja pedir a sua paixão em casamento hoje, mas fica apavorado quando vê Seth e Melee atrás dele. Ele diz que vai pedir a mulher dos seus sonhos em casamento hoje, mas congela como um cervo sob os faróis quando a vê. A mulher em questão é uma barista chamada Melba, e ela se apresenta a Seth antes de convidá-lo para o café. Ela tem um fantoche na mão que é o pai dela, e ele odeia o Doc por ter uma queda pela filha dele. Eles pedem algo para comer e depois de comer, Seth conta a Melba sobre seu sonho de destruir Radiant, e para isso ele precisa ficar mais forte. Melee acrescenta que o trouxe ao Doc, já que ele é um pesquisador e pode ajudá-lo a dominar a magia. Doc responde que eles não vão conseguir nada dele, mas, como Melba diz, é maravilhoso que ele seja tão inteligente. Ele dá uma guinada de 180 graus e diz a Seth para deixar tudo com ele. Melba decide apoiar a todos, dando-lhe seu chá de ervas especial, que é terrivelmente nojento. Doc não aguenta mais beber aquilo e sai correndo, levando Seth junto. Assim que chegam à área aberta, ele se arrepende da decisão, mas não pode voltar, já que prometeu a sua paixão. Ele lê seu livro de feitiços e instrui Seth a fechar os olhos e esvaziar a mente antes de reunir a magia ao seu redor. Doc pede para ele imaginar o tipo de feitiço que vai usar e então gritar a encantação em voz alta. Seth faz tudo como lhe é dito, mas ao tentar usar chuva de meteoros, nada sai. Ele continua tentando desesperadamente e acumula tanta magia no punho que explode e manda o Doc voando como um foguete adolescente. Eles se encontram no café da Melba mais uma vez, e Doc se recusa a ajudar Seth depois de receber várias lesões. Melee está preocupada agora e decide ajudar o amigo, trazendo à tona sua personalidade louca. A Melee louca ataca Seth com chuvas de meteoros repetidamente e o força a fugir. Ela continua o perseguindo, causando estragos pela cidade enquanto ele pede para ele revidar. Ele diz que não pode bater num amigo, mas os ataques nunca param e um deles quase o atinge, rasgando suas luvas e o jogando contra um prédio. A Melee louca diz que ele não serve para ser um guerreiro se só sabe fugir da batalha, e ela prepara outra rodada de ataques. Seth grita pra ela, avisando sobre os detritos caindo em sua direção, mas ela não escuta e o ataca de novo. Ele desvia e então tenta ajudá-la, esperando que consiga usar chuva de meteoros com sucesso desta vez. Ele reúne magia e a dispara contra os escombros, destruindo-os efetivamente. Ele abraça Melee, dizendo a ela que finalmente aprendeu a usar chuva de meteoros. Ela sorri, e então de repente sua personalidade volta ao normal. Assim que a Melee normal vê o estrago que causou, ela fica apavorada e pede desculpas a Seth por atacá-lo do nada. Ele diz a ela que está tudo bem e a agradece por ajudá-lo a aprender o feitiço. Com isso, ele vai até Yaga e mostra que finalmente consegue usar o feitiço que queria. O mago do pote o aprova, e Seth exclama que pode ir para Radiant agora. Isso lhe rende um tapa na cara, e Yaga lhe diz que nem mesmo os magos mais experientes e poderosos jamais chegaram a Radiant, e se ele quiser fazer isso, ele deve treinar muito duro para isso. Yaga de repente sobe aos céus e o atinge com um raio mágico, e Seth o bloqueia no último momento. Yaga afirma que ele mal passou no teste e agora vai treiná-lo pessoalmente e com rigor. No dia seguinte, enquanto Melee acorda pacificamente e cumprimenta suas colegas de quarto bonecas, Seth entra de novo fazendo barulho. Desta vez, ele quer que ela o deixe ficar com o quarto dela. Até agora, ele estava dormindo no parque, mas aparentemente a cidade realmente disse que se danem os sem teto e havia uma taxa para dormir na rua. Então Doc deu um sermão em Seth sobre encontrar um lugar para ficar e ele veio a Melee pedir ajuda. Ela afirma que estar com ele é divertido, então ela não tem problemas em deixá-lo ficar aqui. Logo depois, o treinamento de Seth começa com Yaga, que o ataca enquanto o persegue. Seth nem consegue desviar direito e é nocauteado por um raio do pote. Mais tarde naquele dia, ele vai ao café da Melba com seus amigos, e Doc não está feliz em dividir a mesa com eles. Ele só quer ficar sozinho, e Doc olha para a Melba quando ela pergunta se ele gostaria de experimentar o café novo dela. Doc sabe como as receitas originais da Melba são horríveis, mas ele ainda aceita, pensando que ela vai gostar se ele aceitar a oferta. Ele hesita ao levar a xícara aos lábios, mas ao dar o primeiro gole, ele descobre que é, na verdade, uma xícara de café decente. Ele não consegue conter sua empolgação e exclama que é realmente delicioso. Mas enquanto está ocupado elogiando o sabor, o bueiro perto dele se abre e um tentáculo de polvo o joga no esgoto. Seus amigos só conseguem olhar para o buraco vazio depois que o monstro e Doc se foram, e se perguntam se aquela criatura era um monstro. Yaga de repente aparece na cena e lhes diz que a criatura é na verdade um híbrido de lula e polvo chamado Squidopus, e reside no sistema de esgoto de Artemis.
Seth teme que a criatura coma o Doc, mas Yaga garante a todos que o Squidopus não come pessoas e só gosta de café. Todos ficam aliviados, mas Melba e o pai dela acham que Doc vem ao café deles todos os dias, e o corpo dele inteiro cheira a café, o que significa que a criatura pode realmente comê-lo como carne com infusão de café. Seth e Melee entram em pânico ao ouvir isso, e ficam ainda mais nervosos quando Yaga concorda com Melba. Dentro dos esgotos, o Squidopus bebe o café do Doc e então começa a cheirá-lo, mas de repente é atraído pelo forte cheiro de café. Ele segue em direção à sua fonte, que é na verdade um balde gigante de café que Seth e Melee trouxeram para atraí-lo. Seth planeja explodir o monstro com seu soco titã no momento em que o vir. De repente, o esgoto começa a tremer e o Squidopus emerge da água, segurando o Doc de cabeça para baixo. Seth o ataca com seu soco titã, mas a criatura é mais elástica que o Luffy Gear 5, e o manda quicando por todo lado. Ele se levanta e explica que o soco titã não funciona em oponentes macios quando o Squidopus de repente pega o balde de café e começa a fugir. Seth e Melee tentam atacá-lo, mas ele esguicha tinta neles e os faz colidir um com o outro. A criatura escapa, e Seth é forçado a recuar. Ele pensa que eles deveriam montar uma armadilha para detê-lo da próxima vez, e Melee tem a coisa certa para isso. Eles montam algumas armadilhas de mandíbula clássicas perto de um balde de café, mas só o Doc é pego nelas, e o Squidopus apita e foge. Eles tentam uma rede de pesca e tranquilizante em seguida, e só o Doc é atingido por eles. Isso enfurece Melee, e a chave dela vira. Ela ataca a criatura, mas não adianta muito, e eles estão de volta ao café machucados e doloridos. Eles estão prestes a perder a esperança quando Yaga chega lá, e pergunta se eles estão prontos para desistir. Seth declara que não vai deixar seu amigo morrer, e decide ir fundo no esgoto para salvar Doc, independentemente dos perigos. Nisso, Melba chega lá com mais uma de suas misturas especiais, e Seth tem uma ideia para derrotar a criatura amante de café. Eles pegam um balde da mistura especial da Melba, e Seth o segura nos ombros para atrair o Squidopus. Assim que o monstro chega, Seth diz a Doc que eles certamente o salvarão desta vez, mas ele diz para ele desistir e voltar para casa. Ele aceitou seu destino de infortúnios constantes e decidiu viver com a criatura nos esgotos. Seth diz que pode comê-lo, mas Doc fez amizade com um colega amante de café e até o nomeou. Ele diz a Seth que não quer mais nada com ele porque ele é a fonte de todo o seu azar, mas Seth ainda não está pronto para aceitar isso. Ele derrama o café sobre si mesmo, e o Squidopus fica tão tentado por ele que o come. Doc fica apavorado com a cena, mas Melee lhe diz que está tudo bem, porque este era o plano de Seth. De repente, o Squidopus começa a se contorcer e se debater de dor, e Melee explica que o café tem mais pimenta do que até mesmo os mexicanos e indianos conseguem aguentar, e além de tudo, era a mistura extra especial da Melba. Doc consegue perceber o quão devastador o efeito do café pode ser, e momentos depois, o Squidopus vomita tudo em sua barriga junto com Seth. O plano funcionou, e a criatura está enfraquecida. Melba o prende em uma esfera mágica enquanto Seth pula em sua direção para desferir o golpe final. Ele o atinge com um soco titã e o faz soltar Doc, mas a criatura ainda não está derrotada. Seth está prestes a atingi-lo de novo, mas Doc se adianta para salvar seu amigo e diz para ele não atacá-lo mais. Seth entende que o laço deles é real. Ele decide fazer amizade com o Squidopus também. Doc fica emocionado e decide voltar para a cidade. No dia seguinte, enquanto estão no café como de costume, Seth comenta que agora sabe o quão fraco ele é, e Yaga aparece bem na hora para dizer a ele para se preparar para treinar de novo. Eles retomam o treinamento, mas como Seth está enfiando magia nos punhos de forma imprudente, suas luvas explodem. Ele fica apavorado, pois as luvas foram dadas a ele pela alma, e Yaga pede para ele entregá-las a ele. Seth reclama que não poderá usar magia legalmente então, e o Mago do Pote lhe dá algo especial para ajudar no treinamento. Seth fica chocado ao usar luvas especiais com tecido de prata preta que impedem os magos de coletar poder mágico. Ele não as quer e tenta tirá-las, apenas para ser eletrocutado pelas luvas. Seth encara Yaga, dizendo que não pode treinar com essas luvas, mas ele responde que não é digno de treinar com ele em seu estado atual de qualquer forma. Ele afirma que apenas acumular um monte de poder mágico não o ajudará a ficar mais forte, e ele está perdendo de vista o mais importante. Até que ele descubra o que é, Seth não pode tirar as luvas. Se ele de alguma forma as tirar, Yaga ameaça expulsá-lo do treinamento imediatamente. Seth está furioso, e enquanto vai almoçar na Melba, ele reclama das coisas enigmáticas que o Mago do Pote disse sobre o verdadeiro poder estar em outro lugar que não a magia. O pai da Melba sabe que Yaga costuma dizer coisas estranhas por causa de todos os cogumelos mágicos, mas ele nunca diz nada sem um significado. Logo Doc chega correndo lá e parece que a Melba começou a sentir um pouco do charme dele. Ela pede para ele experimentar um chá de ervas, mas ele responde que eles não têm tempo hoje, pois Medit lhes enviou um convite. Eles chegam ao palácio dele e o gato amarelo lhes diz que a dívida que eles acumularam é maior que o PIB do mundo, e a essa taxa eles talvez nunca consigam pagá-la. Medici diz que não pode lidar com toda essa bagunça, e vocês terão que expulsá-los ou fazê-los pagar de alguma forma. O trio escolhe a opção de pagar usando outros meios, e não, nada do que acontece entre eles vai para o Hub.
Seth e Melly limpam os telhados da cidade, enquanto Doc trabalha sozinho em algum tipo de moinho de fábrica medieval, pensando em seu futuro brilhante e nem um pouco imaginário com Melba. Logo, Seth termina de limpar o telhado impecavelmente quando ele nota algumas pessoas em uma vassoura voadora. Ele fica curioso e corre para vê-los, e descobre que são Dom e seu grupo de pequenos ladrões, que estavam ali para roubar um tesouro da academia. Eles ficam apavorados ao se verem, e quando Melly chega correndo, ela fica envergonhada ao vê-los só de cueca. Seth diz a ela que eles são um bando de ladrões que estão ali para saquear os depósitos da academia. Melly os ataca com uma chuva de meteoros, e diz ao Seth surpreso que ela tem praticado para não ter que depender tanto de sua outra personalidade. O ataque dela foi bloqueado, e os magos do Quarteto Corajoso também podem usar magia sem luvas. Em seguida, Dom e seus homens atiram mísseis de peido mágico nela, e ela os bloqueia antes de perceber que a cueca deles é feita do mesmo material das luvas, o que os permite usar sua magia. Dom afirma enquanto atira as bombas de peido de novo, e Melly contra-ataca. É inútil, pois o usuário de escudo deles pode bloquear todos os ataques, e Dom ri ao perceber que Seth nem consegue usar magia agora por causa das luvas de prata preta. Ele se oferece para tirar as luvas dele se ele fingir que não viu nada ali, mas Seth se recusa a fazer um acordo com ele. Dom diz que é uma pena, porque ele tem Seth em alta consideração agora. Ele está impressionado com sua bravura e o soco poderoso que pode derrotar um monstro em um golpe, e é por isso que ele lamenta que seu poder tenha sido selado. Dom diz que o poder é tudo no mundo, e os fortes merecem tudo. Seth grita com ele e afirma que, embora o poder seja importante, ele nunca o usará da maneira que eles usam. Ele afirma que os derrotará sem magia, e Dom decide acabar com tudo com o ataque combinado do Quarteto Corajoso. A magia de peido deles atinge o alvo, mas por sorte a Melly Louca aparece para lidar com isso. Ela bloqueia o ataque e então ataca os ladrões, derrubando 2 deles, mas Dom e o usuário de escudo burro permanecem. Seth corre em direção a eles, pedindo para Melly Louca atacar de novo, e ela percebe que ele planeja fazer isso. Ela ataca de novo, e Seth usa a explosão do ataque para pular alto e derrubar Dom com um chute de calcanhar no rosto. Só o usuário de escudo burro resta agora, e a Melly Louca o coloca para dormir também. Depois disso, ela volta à sua forma base de novo e pensa que eles deveriam chamar a segurança e entregar os ladrões. De repente, Dom se levanta e a faz de refém depois de fazê-la derrubar sua varinha. Ele diz a Seth para ir roubar um tesouro para ele, mas seu mascote, o Sr. Bubbly, o ataca para salvar sua amiga. Melly é libertada, e os pequenos pássaros atacam, empurrando Dom para a beira do telhado. Ele cai, e Seth imediatamente pega sua vassoura e o persegue. Ele pula do telhado para salvá-lo, mas então percebe que tem que remover as luvas. Ele usou magia para operar a vassoura, no entanto Yaga o ameaçou com expulsão se ele as removesse, mas Seth decide que isso não importa agora. Ele as tira depois de enfrentar o choque elétrico, e então voa em velocidade máxima em direção a Dom. Ele o salva de atingir a superfície e o traz de volta ao telhado logo. Mais tarde, Seth visita Yaga e se desculpa por ter tirado as luvas. Melly tenta explicar que houve uma emergência, mas Seth diz a ela para não se preocupar muito com isso. Mesmo que seja expulso, ele planeja continuar tentando outras formas de ficar mais forte. Yaga diz a ele para se acalmar porque ele ainda não foi expulso. Ele tinha visto tudo o que Seth fez através de seu cristal mágico, e lhe dá uma nota de aprovação por perceber o que é realmente importante. Ele então devolve as luvas que ele reparou e transformou em luvas sem dedos. Yaga lhe diz que a razão pela qual Seth não consegue usar magia corretamente com as luvas é porque ele não foi projetado para isso. Ele afirma que como Seth pode usar magia com as mãos nuas, as luvas são um obstáculo. Yaga diz a ele para tentar usá-las agora, e Seth consegue reunir uma grande quantidade de magia agora. Mais tarde, Seth e todo o grupo estão no café da Melba, e Yaga lê um artigo sobre os Cavaleiros Sagrados no jornal. Seth diz que eles são os vilões na história de todos os magos. Yaga suspira enquanto o chama de burro, e explica que os Cavaleiros Sagrados também são humanos, afinal, e há pessoas boas e más entre eles. Ele afirma que rotular todos eles como vilões não é uma coisa boa, e os magos, de todas as pessoas, deveriam entender isso porque estão constantemente sendo feitos de vilões sem razão. Seth entende o que ele está dizendo. Apesar de seu sermão, Yaga afirma nunca ter conhecido um cavaleiro sagrado amigável, mas Melly acredita que deve haver alguém assim. Enquanto eles estão falando sobre um cavaleiro sagrado, um cavaleiro sombrio que foi designado para vigiar Seth está pescando nas nuvens. Ele pode parecer o seu vizinho maconheiro, mas peixe voador, você existe neste mundo, e ele pesca alguns. Um dos novos soldados o acha pouco confiável, mas seu superior diz que o capitão deles é um homem que cumpre o prometido na hora da ação. Mais tarde, Dart cozinha os peixes que pescou, e seus homens não se cansam da comida dele. O novato desconfiado fica ainda mais perplexo agora, pois ele sente que ser um cavaleiro sagrado é um trabalho nobre para lutar contra bruxos perigosos. E Dart é só uma grande decepção. Dart percebe a expressão dele e encontra o novato num dia de vento. De repente começa a chover, e o vice-capitão e sua tripulação se apressam para consertar o navio. No dia seguinte, enquanto Dart conserta sua embarcação, ele recebe um relatório de que outro esquadrão enfrentou um monstro em batalha, mas sofreram sérias perdas e o navio deles também quebrou.
Eles se encontram com o Capitão Edmund e seu esquadrão, que explicam que foram atacados por um monstro voador, mas conseguiram repeli-lo. Ele não se importa para onde o monstro foi depois disso, e afirma que eles precisam entregar o resultado da missão ao quartel-general. Dart fica curioso, e Edmund mostra a ele os supostos bruxos que capturou em jaulas de prata escura. Ele pede arrogantemente aos homens de Dart que consertem seu navio, e o novato decide pedir para ser transferido para o esquadrão de Edmund depois disso, pois não vê futuro com seu capitão atual. Logo, os reparos estão completos, e enquanto Dart conta isso a Edmund, o monstro gigante que atacou o navio deles mais cedo voa sobre eles. Edmund fica apavorado ao vê-lo, mas Dart deduz que o monstro não está interessado neles, e está indo em direção a uma cidade próxima. Edmund fica feliz em ouvir isso, e está contente que a cidade servirá como isca para que eles possam escapar dali. O novato reclama que é injusto e que muitas pessoas morrerão assim, mas o babaca não se importa mais com isso, e afirma que seu único trabalho como cavaleiro sagrado é capturar bruxos e nada mais. Ele até usa sua patente contra o novato, mas Dart intervém e diz que os cavaleiros sagrados só capturam bruxos porque eles têm o potencial de causar grande destruição a pessoas normais, e neste caso, o monstro está fazendo exatamente isso. Ele quer lutar contra isso, e enquanto Edmund afirma que eles não têm como matá-los, os homens de Dart se preparam para a batalha. Ele se dirige a eles, dizendo que enfrentar um monstro sozinhos, sem magia, não será fácil e eles estarão arriscando suas vidas, mas apesar disso, todos estão prontos para segui-lo para a batalha. À noite, eles voltam vitoriosos da luta contra o monstro e Edmund não consegue acreditar que sobreviveram. Ele diz que irá embora agora que seu navio está consertado, mas Dart aponta seu arco para ele, observando que a embarcação não pertence mais a ele. Seu vice-capitão traz todas as pessoas cativas e afirma que nenhuma delas é bruxo. Dart suspeitava disso o tempo todo e sabia que tipo de homem Edmund era, e decidiu prendê-lo por seus crimes. Ele declara que fará o general dos Cavaleiros Sagrados julgá-lo, e então lamenta o estado atual da organização, onde as pessoas não hesitam em colocar inocentes em perigo para subir nas patentes. De volta à cidade de Artemis, Melly leva Seth para um passeio em um festival. Ela diz a ele que a Majestade dá umas festas grandiosas de vez em quando para manter o astral lá em cima. Seth pensa que ele é um cara legal afinal, mas Doc o corrige, explicando que o Gato Amarelo dá essas festas festivas para ganhar dinheiro de seus convidados estrangeiros e manter fortes as relações políticas com eles. Seth e Melly compartilham um único neurônio e ele está de férias agora, então eles não entendem nada. Doc diz para eles não se importarem e pede para se juntarem à corrida de vassouras no festival se quiserem ganhar um dinheirinho para gastar. Quando Seth vai se inscrever na corrida, ele descobre que só a inscrição custa uma fortuna. Ele começa a reclamar disso quando um playboy mimado chega e zomba dele por estar sem grana. Seus capangas o apresentam como Nick, o atual campeão da corrida de vassouras. Ele então se vira para Seth porque ouviu dizer que ele é discípulo de Alma. Alma é famosa em Artemis como a loba solitária que se recusa a trabalhar com outros bruxos. Nick zomba dela, dizendo que ela deve ser uma fracote que não quer mostrar seu lado patético aos outros, e isso deixa Seth furioso. Ele afirma que ela é realmente poderosa, e Nick pede para ele provar isso, mostrando seu valor como discípulo dela. Ele desafia Seth para a corrida de vassouras, e ele aceita de bom grado. Nick vai embora, e então ele comenta que Seth parece ter muita fé em Alma, e pergunta mais sobre ela. Ele percebe que nunca contou a ela sobre sua mãe e professora, e diz que ela tinha uma aparência brava e temperamento difícil, mas sempre se importou muito com ele. Logo a corrida começa, e Seth descobre como são as verdadeiras vassouras esportivas. Nick tem o modelo mais recente e caro de vassoura de corrida, e ele provoca Seth dizendo que ele não tem nenhuma chance de vencer. Melly também se juntou à corrida para apoiar Seth, e ela quer que eles vençam juntos. A corrida começa, e Seth acelera à frente junto com Melly. Todos ficam surpresos ao vê-lo ir tão rápido, mesmo com uma vassoura velha. Ele quase alcança Nick, mas então, de repente, um robô gigante aparece ao lado deles. Majestade está operando o robô pessoalmente porque não quer deixar ninguém vencer e levar o dinheiro do prêmio para casa. Ele cria uma perturbação e manda alguns dos corredores pelos ares. Ele continua seu ataque, ataca os corredores continuamente e mantém atenção especial em Seth. Melly o protege de alguns ataques, mas então ele decide tomar as rédeas da situação e voa em direção ao robô da Majestade. Ele carrega seu soco titã para atacar, mas o robô dispara um feixe mágico contra ele. Todos pensam que ele está acabado, mas Seth aprendeu a usar magia de barreira agora. Ele bloqueia o feixe e quebra o robô, forçando Majestade a escapar e autodestruir sua máquina. A explosão arremessa Melly para longe de sua vassoura, mas Seth a pega e declara que eles cruzarão a linha de chegada juntos. A corrida está chegando ao fim, com Nick ainda na liderança. Seth persegue, mas enquanto todos aceleram, os capangas de Nick perdem o controle e caem. Nick cruza a linha de chegada, mas a multidão não o aplaude. Ele se vira para descobrir que Seth decidiu abrir mão de sua chance de vencer para salvar seus capangas, e todos estão elogiando apenas ele. No dia seguinte, Doc está no café da Melba, pensando que com as dívidas na cabeça, ele talvez nunca consiga se casar com a mulher dos seus sonhos. Ele examina a lista de missões em sua mesa e rejeita todas por um motivo ou outro. Enquanto as joga para o alto, chamando todas de inúteis, uma página cai em seu rosto e ele descobre que paga uma boa quantia para caçar um monstro.
Doc está prestes a rejeitá-la porque é muito perigosa, mas Seth e Melly aparecem bem ao lado dele e leem a página da missão. Ele tenta escondê-la, mas o Sr. Bubbly a recupera. Eles leem o pedido e descobrem que é da cidade do Estrondo, que está sob o controle dos Cavaleiros Sagrados. Um monstro foi avistado lá, mas os Cavaleiros Sagrados se recusam a acreditar nos civis, então eles não têm escolha a não ser pedir ajuda aos bruxos. Stave quer ajudá-los, e Ellie apoia a opinião dele, mas Doc não planeja aceitar o pedido. Eles tentam convencê-lo porque o dinheiro para capturar o monstro é bom, mas Doc tenta descartar a ideia dizendo que isso pode ser uma pegadinha ou uma armadilha dos Cavaleiros Sagrados para capturá-los. Ele diz para eles irem e lidarem com isso sozinhos se estiverem tão insistentes, porque ele não tem gosto por viver perigosamente. De repente, Melba chega lá, pega a página da missão e pergunta a Seth se ele está planejando capturar um monstro. Ela afirma que será difícil e Seth responde que se os três trabalharem juntos, não será um problema. Doc está prestes a dizer que não vai a lugar nenhum, mas Melba começa a elogiá-lo, chamando-o de um homem corajoso e apaixonado que corre para ajudar quem precisa. Isso foi tudo o que ela precisou fazer para o bobo apaixonado concordar em aceitar o pedido, e ele se amaldiçoa por ser tão molenga enquanto prepara seu navio para partir na missão. Yaga também está lá para desejar boa sorte a Seth e pede para ele escolher suas batalhas com cuidado. Eles partem em sua jornada logo, mas Dart os avista e contata o general dos Cavaleiros Sagrados. Enquanto isso, Seth está se divertindo cavalgando em direção ao pôr do sol, mas Doc diz para ele voltar para o navio, pois estão prestes a entrar na cidade. Ele afirma que a cidade está sob o controle dos Cavaleiros Sagrados, então eles não darão as boas-vindas aos bruxos lá, e pede a Seth para manter seus chifres escondidos. Seth obedece e então pergunta sobre a cidade, e Melly responde que é um resquício da era industrial, e tudo lá é mais barulhento que bebês chorando num voo. Ela diz a ele que como a própria cidade faz barulho constante, ela é chamada de Cidade do Estrondo. Eles encontram um lugar tranquilo nos becos da cidade e estacionam seu navio, e Seth não consegue parar de olhar boquiaberto para as coisas estranhas da cidade. Doc diz para ele ficar quieto porque a cidade do Estrondo é muito populosa, e as pessoas podem denunciá-los aos Cavaleiros Sagrados, mas eles descobrem que não há ninguém por perto. Eles procuram o endereço do cliente, mas é difícil até saber onde estão na cidade labiríntica. Doc cai de joelhos por causa de toda a fumaça, e enquanto o grupo decide descansar, Melly descobre que o Sr. Bubbly está desaparecido, então ela e Seth saem para procurá-lo, e o encontram em um beco escuro. Ele está bravo com sua humana por tê-lo deixado para trás e dá uns bons tapas nela. Enquanto Seth diz que eles deveriam voltar agora, algo passa voando pela rua atrás dele. Melly comenta que deve ser um monstro e eles imediatamente partem para capturá-lo. Eles não conseguem acompanhar a velocidade do monstro com suas vassouras, e ele os embosca e os manda pelos ares com magia de vento. Enquanto recuperam o equilíbrio, Melly aponta que há dois monstros idênticos. Eles os atacam novamente, e Seth decide enfrentá-los de frente. Ele avança contra eles e carrega seu ataque mágico enquanto desvia da magia de vento deles. Ele se lembra das palavras de Iago para imaginar a coisa mais forte em sua mente antes de atacar, e Seth pensa em alma antes de lançar seu novo movimento chamado Ataque Caveira. O poderoso ataque derrota um monstro rato, e o outro vem para cobri-lo. Seth se prepara para derrotá-lo também, mas então, de repente, alguém toca uma flauta, e os ratos recuam imediatamente ao ouvir um som familiar. Seth decide persegui-los e pede a Melly para segui-los do céu e armar uma armadilha. Ele monta em sua vassoura e prepara outra rodada de ataque, mas então, de repente, dezenas de monstros ratos vêm correndo. Todos estão indo na mesma direção, como se estivessem hipnotizados, e enquanto Seth está pensando em capturá-los todos, alguém o agarra e o puxa para o lado. Seth bate em uma parede e acaba quebrando sua vassoura. Ele então levanta a cabeça e encontra um homem fantasiado de múmia, que lhe pergunta qual é a sua relação com os monstros. Seth pergunta quem ele é e o que ele quer, e o homem se apresenta como o bruxo Grimm. Ele afirma que os monstros ratos são sua presa, e eles podem estar guardando pistas para um mistério que ele desesperadamente quer resolver. Ele mais uma vez pede a Seth para dizer o que ele planeja fazer com os monstros, e ele responde que não tem nada a dizer a um esquisitão como ele. Grimm saca uma espada escura de sua mão e ameaça atacar Seth, que decide atacar primeiro. Ele é chutado para longe antes que possa socar a múmia, mas não desiste e ataca com uma queda meteoro, que Grimm facilmente contra-ataca. Seth segue com um chute de calcanhar, mas seu inimigo o bloqueia e o ataca de perto com um feitiço poderoso. Ele diz ao garoto para desistir, mas ele não está pronto para fazer isso, e usa o ataque caveira nele. Grimm também o contra-ataca e a colisão de seus feitiços resulta em uma grande explosão. Melly vê isso e corre para o lado de Seth, lançando um ataque surpresa na múmia. Ela não consegue acreditar que ele desviou de tudo, mas antes que possam continuar a luta, Grimm declara que eles fizeram muito barulho e as pessoas virão aqui em breve. Ele declara que é um pouco tímido, então irá embora primeiro, mas promete encontrar Seth em breve novamente. Assim que ele sai, os cidadãos da cidade chegam lá junto com alguns cavaleiros sagrados que avistam Seth e Melly fugindo. Os soldados entram em pânico e correm para informar seu capitão, Conrad, sobre isso, que pede ao homem para fazer 1000 flexões por parecer tão desgrenhado. Ele pede para ele entregar seu relatório enquanto faz flexões, e ele descobre que 2 feiticeiros destruíram um prédio na cidade. Um sorriso ameaçador se espalha pelo rosto de Conrad, enquanto ele declara que a hora de caçar bruxos chegou.
Logo, todos os cavaleiros sagrados são mobilizados para capturar os bruxos, que estão escondidos em uma lata de lixo. Doc desabafa com Seth por tornar a situação miserável para todos eles, e ele continua dizendo que foi tudo culpa da múmia. Ele o informa que há monstros demais, e Doc começa a sonhar acordado em ficar rico e se casar com a Melba se conseguirem capturá-los todos. Enquanto isso, Conrad está se preparando para capturar os bruxos pessoalmente quando encontra Dart relaxando em sua sala de estar. Dart já foi seu superior, mas não aceitou nenhuma promoção e agora eles estão no mesmo posto. Conrad não está feliz em vê-lo ali. Ele exige saber o que ele está fazendo em sua cidade. Dart diz a ele que está procurando por alguns bruxos à solta, e Conrad responde que devem ser eles que causaram a destruição na noite passada. Ele declara que será ele quem vai pegá-los, mas Dart diz que tem ordens diretas do próprio general para não interferir com os bruxos. Ele explode ao ouvir que não tem permissão para capturar os bruxos em seu próprio território. E então Dart manipula sutilmente para fazer o que ele quer. Por outro lado, Seth e seus amigos entram em contato com a pessoa que lhes enviou o pedido. Ele inicialmente se recusa a saber de algo sobre isso, mas a maluca da Melie o ameaça para deixá-los entrar. Uma vez na casa, a esposa do homem diz aos convidados que seu filho mais velho, Tad, viu um monstro e entrou em contato com ele. Seth e seus amigos pensam que o garoto já está morto, mas ele sai do quarto para revelar que ainda está vivo. Doc diz que ele é muito sortudo por ter sobrevivido ao contato com o monstro, mas então o garoto começa a espirrar ranho roxo, que é a maldição que ele pegou. Doc conversa com os pais do garoto, que afirmam que os cavaleiros sagrados não acreditam neles, que um monstro está à solta na cidade só porque são imigrantes. O homem teme que, se os cavaleiros sagrados descobrirem que seu filho está infectado, eles o levarão embora, e é por isso que ele quer que Doc e os outros voltem. Seth não pode tolerar isso, e declara que cuidará de todos os monstros, e Tad se oferece para mostrar a ele onde encontrá-los. Enquanto caminham pela cidade, Tad lhes diz que só viu um monstro gigante. Millie explica que o grande deve ser um monstro-fonte que pode infectar humanos e criar descendentes, que são menores e não infectam ninguém. Taj os leva a uma fábrica abandonada onde foi atacado pelo monstro, e Seth o agradece e pede para ele deixar todo o resto com ele. Eles entram sorrateiramente na fábrica, mas quando Seth arromba uma porta, ele encontra uma árvore com aparência de zebra e folhas brilhantes. Ele já as tinha visto algumas vezes com Alma, que lhe disse que essas árvores crescem onde monstros estão presentes, mas ele nunca tinha visto uma árvore maior que esta. Doc diz que o monstro-fonte deve ter estado neste lugar por muito tempo para a árvore crescer tanto. De repente, o chão começa a tremer, e eles saem da fábrica para encontrar os cavaleiros sagrados evacuando civis. Eles ordenam que vão apenas para certas áreas e ameaçam prender quem não seguir as ordens. Doc percebe que a cidade está instável, e as pessoas estão sendo movidas para áreas específicas para equilibrá-la adequadamente. Ele também quer ir para as zonas seguras, mas Seth diz que eles deveriam esperar aqui porque eles encontraram um monstro pela primeira vez quando a cidade estava vazia. Eles vigiam do céu e logo os monstros ratos saem. Melee diz a Seth que se eles conseguirem reunir os monstros em um só lugar, ela pode capturá-los, e ele pula da vassoura e ataca um grupo de 3 monstros. Ele consegue prendê-los sob escombros com seu ataque, mas enquanto ele está rindo, um rato usa sua cauda para atacá-lo com magia de vento. Seth tenta contra-atacar com uma queda meteoro, mas seu ataque é levado pelo vento junto com ele. Melee e Doc correm para ajudá-lo, mas ele diz para eles capturarem os monstros antes que escapem. Melee diz para ele mantê-los presos por mais um pouco, enquanto ela se prepara para uma magia especial. Seth segura os monstros e sai da zona de perigo assim que Melee lança sua magia, prendendo os ratos em uma jaula de gravidade. Todos estão felizes e começam a sonhar com o que farão com o dinheiro de capturar os monstros, mas Melee diz que eles ainda precisam selá-los dentro de pergaminhos especiais. Enquanto Seth e Doc a aplaudem, mais monstros continuam caindo de cima na prisão de gravidade. Eles pensam que finalmente vão quitar suas dívidas agora, mas então, de repente, Grimm vem do céu e ele mata os monstros usando veneno, estilhaçando seus sonhos. Ele agora aprendeu que Seth planejava capturar os monstros vivos, e ele pergunta a Seth se ele estava fazendo isso sob as ordens de uma certa mulher. Seth diz para ele parar de falar bobagem e se prepara para atacá-lo. Mas Grimm foge, citando que não tem interesse nele. Doc diz a Melee para prendê-lo com sua corrente, e ela o faz, mas sua corrente apenas o toca e depois retorna. Ela afirma que ele foi marcado agora, e eles serão notificados sempre que ele estiver perto deles da próxima vez. À noite, Seth ainda está emburrado por Grimm ter matado os monstros que eles capturaram vivos, e Doc acredita que ele é bem perigoso. Ele pensa que ele é o responsável pelo desaparecimento de vários cidadãos nos últimos dias, e acha que eles deveriam ficar longe dele. Doc está se sentindo mal depois de tanta correria e esconderijo, e ele diz a Seth que voltará para Artemis no dia seguinte porque não aguenta mais. Ele não ouve razões, mas Seth pergunta a ele sobre o símbolo nas testas dos monstros ratos mais cedo. Doc responde que todos os monstros têm uma marca em seus corpos em algum lugar, e ele tem pesquisado isso por anos sem resultados. No entanto, ele sabe de uma coisa: se a marca estiver brilhando, significa que os monstros estão sendo controlados por um bruxo. Isso é novidade para Seth, e Doc diz que essas pessoas que controlam os monstros são chamadas de abominadores, e são consideradas inimigas da humanidade.
Por outro lado, Conrad está tramando agitação na cidade, usando alguns palhaços de teatro que incitam as pessoas contra os imigrantes. Dart vê tudo e confronta Conrad sobre isso, afirmando que ele está prestes a repetir uma grande tragédia do passado se continuar com seus esquemas malignos. Ele não se importa com a opinião dele e declara que os imigrantes e os infectados não são seus cidadãos, e ele os expurgará a todos. Dart pergunta se ele está tão preocupado com seus planos de genocídio que está deixando os monstros passarem despercebidos, mas ele não pode pressionar Conrad mais porque não tem nenhuma prova concreta. Ele decide não interferir com o plano dele porque a cidade do Estrondo é seu território, mas ele diz que em breve o general dos Cavaleiros Sagrados virá pra cá com os 4 paladinos. Conrad fica chocado e pergunta o motivo, e Dart responde que é porque o general acredita que o bruxo chifrudo é muito perigoso, e ele planeja lidar com ele pessoalmente. Conrad percebe que está ferrado se o general encontrar algo errado na cidade, e ele decide acelerar seus planos e criar caos na cidade antes que ele chegue, usando os bruxos para incitar a agitação. Por outro lado, Doc está se preparando para partir para Artemis, e Seth pergunta se ele vai simplesmente abandonar todas as pessoas aqui. Doc diz que está farto de viver em perigo, e quando Seth declara que vai ficar para trás e cuidar dos monstros, ele diz para Seth fazer o que bem entender. Doc fica aliviado, e Melly se pergunta o que eles devem fazer em seguida. Seth sente uma baita fome, e pensa que eles deveriam ir à casa da Ted para comer alguma coisa. No entanto, ao chegarem lá, encontram a casa toda destruída por uma briga, e todos sumiram. Um vizinho aparece e os informa que naquela manhã, as autoridades começaram a prender todos os infectados e imigrantes, acusando-os de iniciar uma rebelião, e Taj e sua família também foram capturados. Seth está super preocupado com eles e corre imediatamente para salvá-los. Na praça da cidade, Conrad se dirige à multidão enfurecida, dizendo que os imigrantes estavam envolvidos com os infectados e os magos, que estavam tramando um ataque terrorista. Ele os lembra de uma tragédia de 15 anos atrás e diz que os forasteiros estão ali para roubar seus empregos, suas casas e suas vidas. Conrad então declara que os protegerá e pede a ajuda dos cidadãos para purgar todos os imigrantes e purificar a cidade. A multidão está furiosa agora e avança em direção ao assentamento de imigrantes com a intenção de matá-los. Dart viu tudo e decide que precisa intervir de alguma forma. Seth e Melly também estão procurando a família de Taj lá do alto, e estão preocupados com a agitação pública. Doc também está preso na cidade por causa de todo o caos. E enquanto tenta encontrar um lugar seguro para se esconder, ele encontra o ninho dos monstros rato. Ele se pergunta o que os cavaleiros sagrados da cidade estão fazendo com um ninho de monstros num lugar tão óbvio. Ele não pode fugir como um covarde depois de ver isso, e decide contar a Seth sobre o ninho, mas um cavaleiro sagrado chega e o prende porque ele viu algo que não devia. Enquanto isso, Taj foi capturado e os moradores furiosos estão prestes a queimá-lo na fogueira. Ele implora para pararem, mas eles estão decididos a matá-lo, já que ele está infectado. De repente, Seth chega ao local e toca um dos agressores, dizendo que ele está infectado agora. Todos fogem por causa disso, e Seth conforta Taj antes que Melly venha para levá-los embora. Ao chegarem a um lugar seguro, Seth pergunta a Taj sobre seus pais, e descobre que os Cavaleiros Sagrados os levaram. Melly pensa que a agitação está sendo instigada por alguém, e Seth acredita que é aquele bastardo chamado Conrad. De repente, as pessoas os encontram e correm pra cima deles. Seth pede a Melly pra ajudá-los a escapar, mas ela mudou pra seu lado mais, digamos, animado, e declara que se as pessoas estão tentando matá-los, eles deveriam revidar com tudo. Seth tenta convencê-la de que eles só precisam lidar com o Conrad, mas como ela não dá a mínima, ele simplesmente a carrega e começa a correr. Ele diz que não devem machucar as pessoas e focar apenas no culpado principal, quando de repente, uma bala de canhão vem voando na direção deles. Conrad montou sua unidade de artilharia e chegou em pessoa para lidar com os magos, como a parte final de seu plano. Ele diz para eles se renderem pacificamente ou ele lançará um ataque total, mesmo com civis presentes no local. Seth está enfurecido e ataca os Cavaleiros Sagrados, mas os escudos deles bloqueiam seus ataques. Enquanto os espadachins saltam sobre ele, a Melly doidona aparece e salva sua vida. Conrad entra na batalha ele mesmo, empunhando uma lança gigante e ataca Seth com ela. Melly tenta apoiá-lo, mas Dart chega ao local e atira a varinha das mãos dela. Seth quer revidar, mas Conrad aponta que eles capturaram o Doc e diz para ele não fazer nada imprudente. Ele então manda jogar a Melly na prisão também e esmaga o Seth no chão. Dart diz pra ele não ser tão duro com o garoto porque o general precisa dele vivo, então Conrad tira as luvas pensando que Seth não pode usar magia sem elas. Dart lhe dá um aviso sutil para não subestimar o garoto, e então sai de cena. Conrad recebe uma mensagem de que o público está ficando fora de controle e tem uma ideia genial para lidar com eles. Ele leva Seth ao assentamento de imigrantes que foi incendiado e o apresenta à multidão furiosa, declarando-o o mentor do potencial ataque terrorista. Ele também tem laços com ele, e declara que os imigrantes estavam escondendo um ninho de monstros nas favelas. Seth grita que eles estão errados e que alguém chamado Dominador os está controlando, e Conrad sorri enquanto lhe diz que ele está certo. Ele então se dirige à multidão e diz que eles precisam exterminar os imigrantes sem piedade, e todos concordam com ele. No entanto, ele fecha os portões das favelas com a multidão ainda lá dentro e declara que eles também morrerão nas favelas para que a cidade possa ficar segura.
As pessoas atiram nele para que pare, mas ele comanda os canhões para abrirem fogo. Seth está enfurecido com ele, soca-o no rosto e o derruba com tudo. Conrad não consegue acreditar que ele pode usar magia sem suas luvas, mas isso não importa mais. Ele bebe um suco muscular proibido e de repente fica super forte, mas perde o cabelo como efeito colateral. Seus soldados disparam os canhões sob seu comando, mas então, de repente, as balas de canhão param no ar e Grimm chega ao lado de Seth, absorvendo todas as balas de canhão em seu corpo. Ele atinge Seth com um "precisamos conversar" e amarra uma bandagem em seu braço antes de perguntar se ele está associado ao dominador da flauta. Seth responde que não tem a menor ideia de quem ele está falando, e Grimm pergunta por que ele estava trabalhando com os monstros rato então. Seth diz a ele que eles estavam apenas capturando os monstros vivos, e o cosplayer de múmia confia nele. Ele atira as balas de canhão que absorveu em seu corpo e aniquila toda a artilharia num instante. Seth pergunta por que ele está de repente ajudando-os, e Grimm se desculpa pelo mal-entendido entre eles mais cedo. Ele explica que estava ali para procurar uma mulher com uma flauta que pode controlar monstros, e confundiu Seth e seu grupo com os aliados dela. De repente, ventos fortes começam a soprar em direção à torre do relógio, e no topo dela está a mulher com a flauta e seus monstros rato. Ela reúne toda a magia da região e então comanda seu exército de monstros para atacar a cidade. Grimm imediatamente entra em ação e corre para pará-la, e Seth decide se juntar a ele depois de dizer a Tati para se esconder em algum lugar. No entanto, Conrad ainda está furioso para terminar a luta, e ele salta para a localização de Seth usando sua lança. Seth diz a ele que não há tempo para lutar quando a cidade está em perigo, mas Conrad diz que não se importa nem um pouco, e que foi ele quem contratou a garota dominadora para fazer o trabalho sujo para ele. Com isso, ele se prepara para a luta e ataca Seth, que bloqueia com um escudo. O escudo se estilhaça facilmente, e enquanto Seth tenta atacar Conrad, ele repele o ataque com sua lança feita de solar branco, que anula completamente a magia. Conrad tem a vantagem na luta e pressiona Seth, mas fica furioso quando ele aponta para seu bigode ridiculamente longo. Taj está escondido enquanto os observa lutar, e ele pensa que deve passar por eles para abrir os portões que estão mantendo todos na zona de perigo. Por outro lado, a condição do Doc continua piorando na jaula, e Amélie descobre que ele não tem pulso. Ela chora que ele morreu, e então de repente um escudo atinge a jaula e a destranca. Enquanto ela ainda está de luto pela morte de seu amigo, seu bichinho de estimação vem com sua varinha e aponta para o monstro rato, dominando 2 soldados ali perto. Melly decide que não pode ficar sentada ali chorando, e ela sai para lidar com o monstro. Ela jura que não deixará mais ninguém morrer sob sua guarda. Ela luta com monstros em seu caminho, mas acaba num lugar onde Dart está liderando seus homens. Ele tem seu arco apontado para ela, mas o usa para espantar um monstro que a atacava por trás. Ele comanda seus homens para ignorarem a maga agora e lidarem com os monstros, porque isso tem uma prioridade muito maior. Grimm avança, derrubando todos os monstros em seu caminho. Ele se pergunta por que a garota com a flauta está fazendo isso agora, e se há algum grande plano por trás de suas ações. De repente, a garota reúne magia suficiente e lança um feitiço que leva sua voz por toda a cidade. Ela diz às pessoas que o caos agora é exatamente como a tragédia de 15 anos atrás, e a única coisa que falta é o chão ceder sob seus pés. Ela declara que fará isso acontecer e cria uma tempestade ao redor da torre do relógio, fazendo o sino tocar como um louco. De volta à localização de Seth, Taj percebe que precisa abrir o portão a todo custo e corre pelo campo de batalha. Conrad tenta atacá-lo, mas Seth segura sua lança e dá a Taj a chance de fugir, mas ele falha em abrir ambos os portões. A batalha recomeça, e Seth lança seus ataques mágicos em Conrad, que os repele todos com sua lança. Enquanto ele para se gabar de suas habilidades, Seth joga sua bota no rosto dele antes de acertá-lo com um chute impulsionado por poder mágico. Ao fazer isso, ele rouba o bigode de Conrad e o zomba. O Capitão da Noite está calmo, apesar da lendária derrota que sofreu, porque percebeu que Seth está em seus limites. Ele o esmaga no chão, e momentos depois, o sino da torre é arrancado por causa da tempestade que o faz voar. Seth diz que o chão vai desabar, não importa onde caia, e Conrad ri, dizendo que está programado para atingir as favelas. Ele pensa que sua ambição de longa data finalmente se realizará hoje, mas mal sabe ele que a garota com a flauta tem outros planos. O sino cai na parte principal da cidade, onde tudo de importante está localizado. Conrad fica horrorizado ao ver isso, e se pergunta por que isso está acontecendo, enquanto a garota com a flauta ri e decide desvendar sua história de origem vilã. 15 anos atrás, 4 crianças infectadas foram tiradas de suas casas para serem transformadas em armas para lutar contra monstros, e a garota chamada Hamelin era uma delas. Elas foram jogadas na prisão e forçadas a viver em condições duras. E então, um dia, os civis começaram a exigir que fossem mortas. Eles estavam aterrorizados, mas um velho cavaleiro gentil tocou sua flauta de um jeito bem desafinado para fazê-los rir. Ele presenteou a flauta às crianças e elas começaram a se aproximar dele. No entanto, havia alguém que não gostava nem um pouco desses desenvolvimentos. Era o jovem Conrad, que odiava imigrantes e os infectados com todo o seu coração. Ele ameaçou os infectados, mas o velho cavaleiro o pegou no flagra e disse para ele tratar todos como seres humanos. Embora ele tenha recuado naquele momento, Conrad logo executou um plano diabólico.
Ele agiu como um ajudante misterioso e libertou os jovens magos enquanto contava às pessoas sobre a fuga deles. Eles foram presos assim que chegaram à cidade e apenas Hamelin sobreviveu aos ataques violentos da multidão furiosa. Por sorte, o Cavaleiro Gentil a salvou e a trouxe de volta, mas Conrad ainda não estava satisfeito. Logo, um ovo de monstro caiu do céu, jogando a cidade no caos. Conrad convenceu o Capitão Cavaleiro Gentil a deixá-lo assumir o comando das evacuações e pediu para usar a ajuda da Garota Maga para lutar contra o monstro. Enquanto o Cavaleiro trazia Hamelin para fora, Conrad o esfaqueou por trás. Ele estava prestes a matar a garota também, mas o Cavaleiro o prendeu na parede com seu último suspiro, dando a Hamelin uma chance de escapar. Ela correu o mais rápido que pôde, mas tropeçou e caiu no chão, chorando. De repente, ela viu sua flauta e decidiu tocá-la, porque não havia nada melhor que pudesse fazer. Foi nesse exato momento que seus poderes se ativaram, e sua magia trouxe todos os monstros rato para ela. Ela surtou ao vê-los inicialmente, mas logo aprendeu que eles não estavam ali para machucá-la. Ela descobriu que eles gostavam da música dela, e ao vê-los feridos e miseráveis, percebeu que eram como ela e seus amigos. A garota teve pena deles, e enquanto os cavaleiros sagrados começavam a disparar seus canhões contra eles, os monstros a levaram para um lugar seguro. No entanto, uma parte da cidade que abrigava os imigrantes desabou por causa do ataque imprudente, e foi aí que o coração dela congelou. Agora ela está de volta para se vingar. Todos já ouviram a história das maldades de Conrad, e ele não tem vergonha de declarar seu ódio por imigrantes, e que está pronto para sacrificar pessoas normais para erradicá-los. As pessoas de repente começam a xingá-lo depois de descobrir suas verdadeiras intenções e pensam que Hamelin está do lado delas. Ela lhes diz que eles não poderiam estar mais enganados porque ela vai matá-los todos pelos pecados deles também. Ela ataca as correntes que mantêm a cidade unida e as pessoas reclamam que não tem nada a ver com a vingança dela. A garota os ataca, chamando-os de igualmente culpados por tentar matar pessoas inocentes, e os declara seus inimigos. Assim que ela está prestes a dar o golpe final, Grimm chega ao local e dissipa a magia dela, afirmando que precisa fazer algumas perguntas a ela. Conrad aproveita essa chance e ordena que seus soldados bombardeiem as favelas com os explosivos restantes que eles têm, e eles obedecem. Seth fica furioso depois de ouvir a verdade, e ele chama Conrad de o homem mais fraco de Rumble Town, que não consegue absolutamente nada sem enganar as pessoas. Isso atinge um nervo no careca e ele avança em direção a Seth, que afasta a lança dele com apenas uma mão. Conrad fica chocado e o ataca novamente, mas Seth não sofreu nenhum dano, e ele usa poder mágico para se lançar na batalha de novo. Seu soco empurra Conrad para trás, e ele acerta um golpe poderoso no estômago e depois um no rosto. Conrad ataca Seth com força total, mas Seth concentra magia em seus punhos para bloquear a lança. Conrad o joga no ar, e então atira a ponta de sua lança para finalizá-lo, mas ao puxá-la de volta, ele descobre que Seth absorveu o ataque exatamente como Grimm fez com as balas de canhão. Seth reúne todo o poder mágico que pode, e lança tudo em direção a Conrad. Ele bloqueia com sua lança, mas ela não aguenta por muito tempo e se estilhaça, deixando-o completamente exposto. Seth então desfere um soco devastador no rosto dele, derrotando-o de vez. Enquanto a poeira baixa, Seth tira a ponta da lança das bandagens e cai inconsciente. Seu ataque destruiu a parede também, e os cidadãos correram de volta para suas casas enquanto Taj se reunia com sua família. Seth se levanta e começa a sair, mas Dart aparece atrás dele e lhe diz que ele está sob prisão. As correntes que seguram a cidade começam a quebrar, e Seth grita que não é hora de prendê-lo quando as pessoas estão em perigo. Ele pergunta a Dart que tipo de cavaleiro sagrado ele é se não consegue colocar suas prioridades em ordem, e pergunta se ele ainda pode falar daquele sonho louco dele. Seth declara que um dia ele certamente destruirá Radiant. Impressionado por sua determinação, Dart pede a ele para lidar com uma maga que controla monstros, dizendo que ele será preso imediatamente depois disso. Grimm já está lutando com ela, e apesar de ser mais poderoso e habilidoso do que ela, ele não consegue a vantagem na batalha. Ele faz perguntas a ela sobre quem a ensinou a arte de controlar monstros, mas ela não lhe dá uma resposta. Ele envia uma cortina de fumaça em direção a ela, e quando ela se dissipa, ele a tem na ponta de sua espada. Ele menciona 2 nomes, perguntando se ela é parente deles, mas como Hamelin não reage, ele percebe que ela não está envolvida com eles. Grimm diz que vai apenas matar os monstros e ir embora nesse caso, mas ela fica braca ao ouvir isso e o ataca com uma lâmina escondida. Assim que ele vê seu sangue, Grimm surta e foge. Por outro lado, Melly está inconsciente e acorda quando a senhora Bubble a sacode. Ela pensa que falhou em proteger seus amigos de novo, e memórias traumáticas deixam seu coração pesado. Oprimida por emoções fortes, ela se transforma na Melly, do mal, e começa a fatiar os monstros ratos sem piedade. Seth se aproxima dela por trás e ela quase o mata, mas para no último momento. Assim que o vê, ela volta ao normal e o abraça, chorando que o Doc morreu. Seth lhe diz que o Doc está com ele e tira um bebê que se parece exatamente com o Doc. Melly surta ao vê-lo e Seth explica que, enquanto ele estava correndo pela cidade mais cedo, ele encontrou o corpo morto do Doc, mas então, de repente, o bebê Doc apareceu da barriga dele. Ele não podia acreditar no que tinha acabado de acontecer, mas agora ele aceitou o fato de que sua maldição está trocando de pele como insetos.
Melly está radiante de alegria e balança o Doc pra lá e pra cá, mas então sua varinha de repente brilha e uma bola de luz sai dela. Melly exclama que é o rastreador que ela colocou no Green, e momentos depois, ele vem da direção em que a bola de luz foi. Ele lhes diz que não é mais inimigo deles e os avisa sobre Hamlin e seus monstros. Ele diz a Seth que os inimigos são muito poderosos para ele e para recuar enquanto ele mata todos os monstros. Seth diz que não permitirá isso e Green pergunta se ele tem algum outro plano. Ele não tem nenhum, mas Melly sugere que ela pode restringir a garota usando um item, e ele pode lidar com os monstros enquanto isso. Grimm concorda com a ideia e decide ajudar, mas o Doc não quer fazer parte de tudo isso. Eles o deixam em um lugar seguro, então seguem em direção a Hamlin. Ela envia seus lacaios monstros-rato para atacá-los, enquanto Seth avança e os explode todos com seu poderoso ataque de crânio. A garota traz ainda mais monstros e usa magia de vento de área ampla, empurrando Seth para trás, mas então alguém o salva. Ele acorda dentro de uma torre e um homem encapuzado aparece diante dele. Seth pergunta quem ele é, e o homem remove seu capuz para revelar 2 chifres em sua cabeça, exatamente como ele. O homem se apresenta como Peyton e afirma que é apenas um observador que gosta de ver como o mundo funciona. Ele aponta para a bandagem no rosto de Seth e pergunta por que ele não a está removendo, porque isso o permitiria usar seu verdadeiro poder. Seth não acredita nele e explica que a bandagem apenas cobre uma cicatriz feia que ele ganhou do monstro que encontrou pela primeira vez, e Alma disse para ele nunca tirá-la. Peyton suspira, dizendo que Seth não entende como a magia funciona, mas ele não pode desfazer o selo para ele. Ele pergunta se Seth não quer mais poder, mas Seth não entende onde ele quer chegar. Peyton pergunta para quem ele está trabalhando. Porque não importa o lado que ele escolha, há malfeitores em todo lugar. Antes que Seth possa lhe dar sua resposta, a torre treme, e ele decide ir embora, agradecendo a Peyton por salvá-lo. Enquanto vê o garoto partir, ele pensa consigo mesmo que eles se encontrarão novamente em breve, na esperança de que ele não morra, porque ele é sua única família no mundo. Enquanto isso, Melly e Grimm seguem em direção a Hamlin, certos de que Seth sobreviveu. Grimm usa sua magia de cortina de fumaça, e Melly vai por trás da garota e usa uma poderosa magia de selamento nos monstros. Mas a garota bloqueia, gritando que não deixará ninguém machucar seus irmãos. Ela dissipa a magia, e Melly pula nela, marcando-a com sua varinha. Hamelin a empurra para trás e a ataca com magia de vento. Ela declara que ninguém pode parar sua vingança contra a cidade, e Melly implora para ela não machucar mais ninguém. Hamelin declara que essas pessoas tiraram tudo dela, e desta vez, ela vai tirar tudo deles, e Melly não tem resposta para isso. Grimm aparece atrás dela, e a garota decide atacá-lo, mas toda a magia dela deixa seu corpo e é coletada na lanterna gigante que a Melly está carregando. Ela marcou mais cedo para roubar seu poder mágico, tornando-a incapaz de usar magia e controlar seus monstros. Grimm diz que Seth pediu a ele para não matar a Dominadora, mas ele não tem a capacidade de matar ninguém em primeiro lugar. Ele tira um pergaminho gigante do bolso, e de dentro dele, ele tira uma espada gigante e a balança em direção aos monstros, fatiando-os sem esforço. No entanto, Hamlin absorve todos os monstros em seu pergaminho, dizendo a Grimm para não subestimar seu laço com seus irmãos. Seus poderes mágicos se unem, e ela lança um poderoso ataque de vento. A espada de Grimm esgota seu tempo de uso e volta ao pergaminho, e Melly reclama que não consegue fazer nada se a garota combina sua magia com os monstros. Hamlin está pronta para acabar com eles de vez, mas de repente o chão atrás dela se quebra e Seth surge para se juntar à luta. Hamlin se afasta um pouco e aponta sua espada para ele. Ela o chama de tolo por vir lutar com ela, depois de ter sobrevivido ao ataque dela antes e avança. Seth desvia dos ataques e absorve a lâmina dela graças às ataduras. Ele declara que vai pará-la, e Hamlin o atinge com sua magia de vento. Ele sai ileso e afirma que o ataque dela não chega aos pés do castigo de Alma ou do treinamento de Yaga, enquanto continua tentando acertá-la. Hamlin usa o disfarce para se distanciar e o ataca de lá, e Seth responde com uma explosão de crânio de poder total. O ataque de Hamlin o domina enquanto ela diz que ele está ajudando sua inimiga, e Seth responde que está apenas ajudando pessoas normais. Ela fica furiosa ao ouvir isso e aumenta a intensidade do ataque, dizendo que as pessoas não valem a pena ser salvas. Seth é atingido pelo ataque, mas se levanta e diz a Hamlin que as pessoas estão apenas com medo por suas vidas e que apenas derrotar Conrad resolveu o problema. Ela o chama de idiota por pensar assim, explicando que as pessoas são as que permitiram que os Cavaleiros Sagrados cometessem atrocidades contra os magos inocentes. Ela planeja matar todos eles e não gosta quando Seth diz que ela está fazendo a mesma coisa que Conrad fazia. Ela diz a ele que não importa o quanto ele tente, as pessoas não aceitarão magos, elas os tratarão como párias infectados, os temerão e os odiarão. Ela diz a ele para escolher o lado certo para lutar, e Seth declara que salvará a todos. Hamlin interpreta a resposta dele como que ele salvará as pessoas inocentes de uma maga louca como ela e o bombardeia com ataques, dizendo que essas pessoas são tão inocentes quanto Hitler. Ela o ataca com todo o seu poder, dizendo que se ele quer proteger pessoas como eles, ele não é nada como ela. Seth é pressionado ao chão por causa do ataque dela, mas ele resiste, gritando que ela está errada e que eles são iguais.
Enquanto a cidade enfrenta o impacto da batalha, Grimm usa sua magia para descobrir que a luta já acabou, e Seth e Hamlin estão de acordo. Ela desce para falar com ele dentro do ciclone, e ele diz que ela está certa e que ele não pode perdoar as pessoas pelo que fizeram a ele. Ele afirma que também quis destruir tudo muitas vezes, e ela pergunta, e agora? Seth diz a ela que poderia facilmente ter machucado as pessoas que o feriram, mas Alma havia proibido, então ele não o fez. Ele diz a Hamlin que entende a dor dela, que sabe que ela tem razão em querer vingança. Ela se emociona e se apoia no ombro dele, mas então Seth diz que não a deixará se tornar o monstro que as pessoas pensam que os magos são. Ele joga fora o pergaminho que continha todos os monstros domados dela, e então pega a espada dela e a imobiliza no chão. Ele não a ataca, mas enquanto a tempestade se dispersa, Hamlin só consegue chorar que foi enganada. Ela chama Seth de cachorro dos Cavaleiros Sagrados, que agora levará os seus mestres para ser executada. Ele grita que ela está errada e que não a entregará. Hamlin diz que não adianta ficar em cima do muro, ele deve escolher um lado ou o outro. Ela o chama de tolo, que nem consegue escolher por quem quer lutar, e diz para ele matá-la, em vez de entregá-la. Seth diz que sabe pelo que está lutando. Ele declara seu objetivo de destruir Radiant e pede a Hamlin para se juntar a ele. Ela fica surpresa com os grandes sonhos dele e pensa que talvez nem sejam possíveis. De repente, o chão começa a tremer novamente e as nuvens se abrem enquanto uma projeção humana gigante feita de luz dourada desce. Todos ficam espantados com a visão e momentos depois, reconhecem um navio de guerra dos Cavaleiros Sagrados descendo das nuvens e exclamam que agora estão seguros. Garth percebe que um paladino está usando poderes divinos para criar um milagre, e ele acha que não é uma boa ideia. Ele pensa que lidar apenas com um dominador berserk não é motivo suficiente para chamar a artilharia pesada, e se pergunta se o paladino está ali por causa de Seth, afinal. O paladino então pede aos magos que se rendam e entreguem o mago de chifres a eles. Ele começa a listar os crimes de Seth, e são muitos. Seth nem sabe do que ele está falando, mas de alguma forma tem uma vaga sensação de que conhece os nomes que ele está citando. Seth tenta convencer o paladino de que ele pegou o cara errado, quando de repente Hamlin entra em ação e o faz refém. Ela se oferece para negociar com o paladino, usando a vida dele como moeda de troca. Porque ela sabe que eles o querem vivo. Seth pergunta o que ela está fazendo e ela sussurra que vai tirar o máximo de proveito dele. Hamlin caminha em direção à projeção gigante e pede ao paladino para libertar todos os magos em sua prisão em troca de Seth, mas ele recusa. Ela já esperava por isso, e de repente o ataca alcançando o pergaminho gigante. Seu poderoso ataque de vento causa apenas danos leves à mão do paladino, e ele ri do poder dela. Seth ainda está processando o que aconteceu quando Hamlin lhe entrega o pergaminho. Ela pede a ele para cuidar bem de seus irmãos lá dentro, e implora para não os tratar como monstros. Seth ainda não entende nada, e Hamlin sorri enquanto diz que gosta daquela expressão. Então, com um beijo, ela avança, declarando que permanecerá leal aos seus objetivos até o fim e lutará por eles. Ela enfrenta a projeção do paladino em batalha, e Grimm e Melly levam Seth embora, apesar de seus gritos constantes. Hamlin quer que Seth esteja seguro e continue perseguindo seu sonho porque ela acredita nele. Ela consegue bloquear o primeiro soco do paladino, mas antes que algo mais possa acontecer, o general dos Cavaleiros Sagrados a apunhala por trás. Enquanto morre, Hamlin pede a Seth para mudar o mundo, e ele só consegue gritar. Ele parte com um general chamado Torque, mas um paladino sacana chega à cena e o derruba. Ele planeja acabar com Seth de vez, mas assim que está prestes a golpeá-lo, Peyton de repente faz Seth ativar seus poderes selados. Ele libera uma grande quantidade de poder mágico, criando uma explosão, e perde a consciência enquanto seus braços ficam pretos. O desgraçado fica furioso porque seu rosto foi arranhado, e ele avança sobre Seth apenas para ser nocauteado com um único tapa. Em seguida, vem o paladino Santori, que usa sua projeção gigantesca para atacar Seth. Mas depois de levar um golpe dele, ele perde temporariamente a função de uma das mãos. Torque percebe que Seth é uma besta perigosa e deve matá-lo imediatamente. Ele invoca o poder do fundador dos Cavaleiros Sagrados e traz um halo usando um milagre. Com seu poder divino, Torque envia golpes poderosos em direção a Seth para desequilibrá-lo e então o ataca diretamente. Ele acredita que o garoto não pode sustentar essa forma por muito tempo, mas Seth ainda tem um pouco de luta. Ele acerta Torque com um soco poderoso, mas ele o bloqueia com sua espada e então o empurra para longe. Seth se agarra na beira da torre, e então Torque o soca para longe. Seth de alguma forma consegue escapar da vista do general depois disso, e ele envia um dos paladinos restantes para procurá-lo. Grimm e Melly o estão carregando em velocidade máxima, e eles não têm ideia de que formas bestiais Seth acabou de mostrar. Melly está preocupada porque ele parecia um monstro, mas Grimm diz a ela que não tem tempo a perder porque os Cavaleiros Sagrados estão procurando por eles. Ele tira um caixão mágico e o abre, liberando uma horda de pessoas presas lá dentro. Melly fica apavorada ao ver aquilo, mas Grimm diz que são todas pessoas infectadas, ou aquelas que viram as maldades de Conrad, e ele as escondeu para protegê-las da perseguição. Ele não fica feliz ao saber que essas pessoas foram dadas como desaparecidas por causa de um ataque de monstro, e então Doc também sai do caixão.
Melee tenta parar os gritos dele, e ela se pergunta como eles podem sair desta ilha com a condição do grupo. Grimm diz que não há necessidade de se preocupar porque o Uber deles chegou. Majesty enviou sua aeronave pessoal para levar de volta o Rei das Dívidas. A tripulação do navio lança fogos de artifício para manter as pessoas e os Cavaleiros Sagrados distraídos enquanto levam os magos embora. O inconsciente Seth sonha com seus amigos, e ao ver memórias de Hamlin, ele fica preso pela culpa de não ter conseguido salvá-la. Ele pensa que suas ações apenas jogaram a ilha no caos, e ele pergunta furiosamente a Peyton, que invadiu sua mente subconsciente, sobre o que ele fez com ele antes. Peyton responde que ele estava prestes a morrer, e essa era a única maneira de salvá-lo. Seth diz que não queria que ele fizesse isso, e se arrepende de que, transformado, ele se tornou um monstro que não conseguia distinguir amigos de inimigos. Ele afirma que também viu memórias estranhas quando estava no modo besta, e culpa Peyton por elas também. No entanto, ele responde que essas memórias pertencem a Seth, mas ele as esqueceu. Ele aponta para a névoa ao redor dele, dizendo que são todas as suas memórias que ele terá que desbloquear gradualmente. Seth pergunta quem ele é e por que sabe tanto, e Peyton afirma que é seu irmão mais velho. Seth fica chocado, mas diz pra ele ir embora porque precisa de um tempo sozinho. Já se passou uma semana no mundo real, e Melee e Doc estão preocupados demais com Seth, já que ele ainda não acordou. Enquanto eles estão discutindo sobre quando ele vai acordar, ele abre os olhos. Seus amigos ficam aliviados ao vê-lo, e ao se levantar, ele nota as ataduras de Grimm em seu corpo. Doc tem flashbacks traumáticos ao ouvir esse nome e diz que não quer vê-lo novamente, mas Grimm de repente aparece na janela. Ele diz a Seth que o General Torque tem o poder de anular completamente a magia, e os ferimentos que ele causa não cicatrizarão com nenhuma magia. Grimm acredita que Seth pode perder a função de um de seus braços, e ele resmunga, dizendo que será para o bem, já que aquela mão cometeu atos desnecessários de violência. Ele também quer saber o que aconteceu com Rumble Town, e Grimm explica que os paladinos assumiram o resgate e a restauração, e não há pistas sobre o que aconteceu com Conrad. Seth pensa que os Cavaleiros Sagrados foram quem salvaram a cidade no final, mas pelo menos os amigos monstros de Hamlin estão vivendo pacificamente em um cercado dentro da academia. Ele fica feliz em saber que pelo menos pôde ajudá-los. Algum tempo se passa após o incidente de Rumble Town, e Seth está no caminho da recuperação, mas parece ter perdido o entusiasmo pelas coisas. Ao irem ao café de Melba, ela fica feliz em vê-los de volta, mas Doc está nervoso demais para encará-la em sua forma de bebê. Ao contrário de suas terríveis expectativas, Melba o acha incrivelmente fofo e o abraça, e ele fica feliz por ter virado um bebê. Enquanto Seth e seus amigos terminam de comer, Melba diz que a comida de hoje foi especial porque foi preparada para os heróis que salvaram Rumble Town. Seth não se sente melhor enquanto Melba explica que eles são o assunto da cidade e estão no jornal também. Ele recebeu crédito por derrotar os Cavaleiros Sagrados e o Mago do Mal, e isso o faz se sentir mal por Hamlin. De repente, eles recebem uma mensagem de Majesty que está dando uma festa para celebrar o sucesso deles em Rumble Town. Melee está muito animada para ir à festa e convida a Melba com ela, mas Seth perdeu ainda mais sua vontade. Mais tarde à noite, eles vão ao palácio de Majesty para a festa e Seth percebe que Doc cresceu um pouco. Ele explica que gastou todas as suas economias para comprar uma poção de crescimento para poder dançar com Melba. Mas o efeito da poção foi aleatório, e ele só cresceu alguns anos. As luzes se apagam e o gato amarelo faz sua aparição antes de colocar os holofotes na estrela da noite, Seth. A multidão o aplaude, e então Majesty o puxa para o palco. Seth não gosta de receber tanta atenção, mas Majesty começa a contar sua história de vida sobre como ele veio de uma pequena vila e se tornou o Rei das Dívidas em Artemis, antes de lutar contra um capitão dos Cavaleiros Sagrados e um dominador do mal. Enquanto todos o chamam de herói e o aplaudem, Seth pensa na morte de Hamlin e fica ainda mais chateado. Majesty pergunta o que ele planeja fazer em seguida, e ele responde que vai destruir Radiant. A galera está em êxtase, e eles dizem que seu Rei das Dívidas pode destruir dezenas de milhares de Radiants. Majesty o joga na multidão onde todas as garotas loucas por ele querem um pedaço, mas ele se esgueira para fora da multidão, apenas para dar de cara com Nick. Nick afirma que ele teve sorte de ficar tão famoso porque ele poderia ter salvado Rumble Town de uma forma mais inteligente do que ele. É por isso que ele quer desafiar Seth para um duelo para provar a todos que ele é o herói de Artemis. Seth não tem interesse em duelar com ele, e Nick começa a provocá-lo, dizendo que ele deve ter.